Winston também guardava lembranças de outro tipo. Elas sobressaíam de maneira desconexa em sua mente, como fotos circundadas por áreas de escuridão. Achava-se numa cela que não sabia dizer se estava às escuras ou se era iluminada, pois não conseguia ver nada além de um par de olhos. Perto dele, algum tipo de instrumento tic-taqueava vagarosa e regularmente. Os olhos tornavam-se maiores e mais brilhantes. De repente, ele se levantava da cadeira e começava a flutuar, efetuando um mergulho em direção aos olhos e sendo engolido por eles. Estava atado a uma cadeira cercada por mostradores, sob luzes ofuscantes. Um homem de jaleco branco lia os mostradores. Do lado de fora ouvia-se um tropel de botas. A porta se abria com um clangor. O oficial de rosto ceráceo entrava, acompanhado por 2 guardas. Quarto 101, dizia o oficial. O homem de jaleco branco não se virava, tampouco olhava para Winston, só olhava para os mostradores. Deslizava por um corredor vastíssimo, com 1 quilômetro de largura, banhado por uma luz gloriosa dourada, rindo a bandeiras despregadas e fazendo confissões em altos brados. Confessava tudo, até as coisas que conseguira calar sob tortura. Estava contando toda a história de sua vida para uma audiência que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de jaleco branco, O'Brien, Julia, o Sr. Sherrington, todos deslizando juntos pelo corredor, às gargalhadas. Algo de terrível que o futuro ocultava havia sido de alguma forma driblado e não se concretizara. Estava tudo certo, não havia mais dor. O último detalhe de sua vida fora revelado, compreendido, perdoado. Estava se levantando da cama de tábuas, quase certo de ter ouvido a voz de O'Brien. Ao longo de todo o processo de interrogatório, embora em nenhum momento o visse, Winston tinha a sensação de que O'Brien estava junto de seu cotovelo, fora de seu campo de visão. Era O'Brien que comandava tudo.
Era ele que lançava os guardas contra o Winston e também quem impedia que o matassem. Era ele que decidia quando Winston devia gritar de dor, quando devia ter um descanso, quando devia ser alimentado, quando devia dormir, quando as drogas deviam ser injetadas em seu braço. Era ele que fazia as perguntas e sugeria as respostas. O'Brien era o algoz, o protetor, o inquisidor, o amigo. E, certa feita, o Winston não conseguia recordar se fora num período de sono induzido por drogas ou num período de sono natural, ou mesmo no momento de vigília. Uma voz murmurara em seu ouvido: "Não se preocupe, Winston. Você está sob meus cuidados. Durante 7 anos zelei por você. Agora chegou o momento decisivo. Vou salvar você. Vou torná-lo perfeito." Não sabia ao certo se era a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: "Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão", naquele outro sonho de 7 anos antes. Não se lembrava de ter havido um encerramento em seu interrogatório. Num certo período, tudo ficara às escuras. Depois a cela ou o quarto em que agora se encontrava fora gradualmente se materializando à sua volta. Estava quase na horizontal e não podia se mexer. Tinha o corpo atado em todos os pontos essenciais. Até sua nuca estava presa. O'Brien olhava para ele com expressão grave e entristecida. Seu rosto, visto de baixo, parecia rude e abatido, com olheiras e rugas que iam do nariz ao queixo. Era mais velho do que o Winston imaginara. Devia ter uns 48 ou 50 anos. Debaixo de sua mão havia um mostrador com uma alavanca e números ocupando sua circunferência. "Eu falei", disse O'Brien, "que se voltássemos a nos encontrar seria aqui." "É verdade", concordou Winston. Sem aviso prévio, exceto por um pequeno movimento da mão de O'Brien, uma onda de dor invadiu seu corpo. Era uma dor apavorante, pois Winston não conseguia ver o que estava acontecendo e tinha a sensação
sensação de estar sendo alvo de algum tipo de lesão fatal. Não sabia se a coisa de fato acontecia ou se o efeito era produzido eletricamente. Fosse como fosse, sentia o corpo sob o efeito de uma força deformadora, as juntas sendo lentamente descoladas. Embora a dor tivesse enchido sua testa de suor, o pior de tudo era o medo de que sua coluna estivesse prestes a se partir. Trincou os dentes e respirou com força pelo nariz, tentando manter-se em silêncio pelo maior tempo possível. Você está com medo, disse O'Brien, observando seu rosto, de que em breve algo se parta. Receia particularmente que seja sua coluna. Tem uma imagem mental muito nítida das vértebras se rompendo e do fluido espinhal escorrendo delas. É nisso que está pensando, não é, Winston? Winston não respondeu. O'Brien levou a alavanca do aparelho à posição original. A onda de dor desapareceu quase tão depressa quanto surgira. 40 agora, disse O'Brien. Como pode ver, os números deste mostrador vão até 100. Peço-lhe que tenha em mente ao longo de toda a nossa conversa que eu posso, a qualquer momento e em qualquer nível que me apeteça, afligir-lhe dor. Se me disser mentiras ou tentar algum tipo de tergiversação, ou descer abaixo de seu grau costumeiro de inteligência, no mesmo instante começará a chorar de dor. Entendeu bem? Entendi, disse Winston. Os modos de O'Brien tornaram-se menos severos. Ajeitou os óculos pensativo e deu 1 ou 2 passos para lá e para cá. Quando voltou a falar, seu tom de voz era gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, de um professor e mesmo de um sacerdote, preocupado em explicar e persuadir mais do que em punir. Estou perdendo algum tempo com você, Winston, disse, porque é um caso que vale a pena. Você sabe muito bem qual é o seu problema. Faz anos que está a par dele, embora venha tentando negá-lo. Você é mentalmente desequilibrado. Tem problemas de memória. Não consegue se lembrar de acontecimentos reais
e convence a si mesmo de que se recorda de coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou, foi porque não quis. Havia um pequeno esforço de vontade que não estava disposto a fazer. Mesmo agora, como eu sei, você se agarra à sua doença porque a considera uma virtude. Vejamos um exemplo. Com que potência a Oceânia está em guerra atualmente? Quando me prenderam, a Oceânia estava em guerra com a Lestásia. Com a Lestásia, ótimo! E a Oceânia sempre esteve em guerra com a Lestásia, não é mesmo? Winston respirou fundo. Abriu a boca para falar, mas permaneceu mudo. Não conseguia tirar os olhos do mostrador que O'Brien tinha nas mãos. A verdade, Winston, por favor, a sua verdade. Conte-me o que acha que se lembra. Lembro-me de que até uma semana antes de eu ser preso não era com a Lestásia que estávamos em guerra. Éramos aliados deles. A guerra era com a Eurásia. E foi assim nos últimos 4 anos. Antes disso, O'Brien o interrompeu com um movimento da mão. Vejamos outro exemplo, disse. Há alguns anos você teve uma alucinação gravíssima. Achou que 3 homens, 3 ex-membros do partido que atendiam pelos nomes de Jones, Aronson e Rutherford, homens executados por traição e sabotagem depois de terem feito as confissões mais cabais, não eram culpados dos crimes pelos quais tinham sido denunciados. Imaginou ter visto uma evidência documental inequívoca de que aquelas confissões eram falsas. Havia uma certa foto sobre a qual você teve uma alucinação. Acreditava tê-la realmente segurado nas mãos. Uma foto mais ou menos como esta. Um recorte de jornal retangular surgiu entre os dedos de O'Brien e foi mantido por cerca de 5 segundos no campo de visão de Winston. Era uma foto e não havia dúvida sobre sua identidade. Era a foto. Uma cópia da foto em que Jones, Aronson e Rutherford apareciam na cerimônia do partido em Nova York,
a foto que 11 anos antes lhe caíra acidentalmente nas mãos e que ele de pronto destruíra. O'Brien a pôs diante de seus olhos por um instante, depois tornou a ocultá-la. Mas Winston a vida, isso era inquestionável. Fez um esforço desesperado, agonizante, para desprender a parte superior do corpo. Era impossível movimentar-se 1 centímetro que fosse, em qualquer direção. Na hora, esqueceu-se até do mostrador com a alavanca. Tudo o que queria era ter novamente aquela foto entre os dedos, ou, ao menos, olhar de novo para ela. Ela existe! Gritou. Não, disse O'Brien. Foi até o outro lado da sala. Havia um buraco da memória na parede oposta. O'Brien levantou a grade. Sem que ninguém a visse, a frágil tira de papel agora rodopiava na corrente de ar quente. Desaparecia numa língua de fogo. O'Brien se afastou da parede. Cinzas, disse, nem mesmo cinzas identificáveis. Pó, ela não existe, nunca existiu. Mas existiu, ainda existe, existe na memória. Eu me lembro, você se lembra. Eu não me lembro, disse O'Brien. O coração de Winston se apertou. Aquilo era duplo pensamento. Sentiu-se dominado por uma impotência esmagadora. Se pudesse ter certeza de que O'Brien estava mentindo, isso, ao que parecia, não teria feito diferença. Mas era perfeitamente possível que O'Brien tivesse de fato esquecido a fotografia. E se fosse assim, já teria se esquecido de que afirmara não se lembrar dela. Teria se esquecido do próprio esquecimento. Como ter certeza de que aquilo não passava de um embuste? Talvez o desequilíbrio mental pudesse mesmo acontecer. Foi esse o pensamento que selou sua derrota. O'Brien o observava com expressão especulativa. Tinha, mais do que nunca, o ar de um professor lidando pacientemente com uma criança teimosa, porém promissora. Há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston, obediente.
Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? O sentimento de impotência tornou a se apossar de Winston. Seus olhos se apressaram em mirar o mostrador. Não apenas desconhecia se a resposta que o resguardaria da dor era sim ou não. Como estava inseguro quanto à resposta que ele próprio acreditava ser a verdadeira. O'Brien esboçou um sorriso. A metafísica não é o seu forte, Winston, disse. Até este momento, você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendem por existência. Vou formular a pergunta com mais precisão. Por acaso o passado existe concretamente no espaço? Há em alguma parte um lugar, um mundo de objetos sólidos, onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, onde o passado existe, se de fato existe? Nos documentos, está registrado nos documentos e na mente, na memória humana, na memória. Muito